Bem, dando procedimento à nossa videoaula, né? Referente à aula passada, a gente fez o select das tabelas para mostrar o que tinha nelas, se já tinha sido insertado. E temos também agora a criação de uma nova tabela que vai se chamar tipo de caneta, que ela vai ter o campo ID, tipo C, ou seja, tipo de caneta, e vai ter também o campo nome, underline tipo, que vai ser de tipo varchar, até 30 caracteres, não vai ser nulo. O ID é a mesma coisa, int vai ser um tipo inteiro, não nulo, autoincremento, e aqui embaixo eu coloquei a primary key dele. Ok? Vamos criar aqui. Pessoal, ó, se eu esquecer de colocar uma observaçãozinha, por exemplo, tipo um parêntese, alguma coisa, se eu esquecer aqui, ó, um exemplo, ele já vai acusar o erro aqui. Nessa partezinha aqui onde tem um X, ele já vai mostrar o erro. Então, ele é bem, ele ajuda bastante. Então aqui a gente vai criar. Criou. Beleza? Se eu der aqui um select na caneta, ele vai trazer aqui os campos. Ok? Então vamos fazer alguns insert aqui nela. Então quais são os tipos de caneta? A gente vai fazer um insert aonde? No nome tipo, ou seja, o ID ele é auto-incrementável. Selecionou, deu um insert. As linhas foram afetadas. A gente dá um select novamente. E aqui ele já traz já os campos com os registros, ok? Então aqui, o nome, o campo, nome, underline, tipo, já recebeu estereográfica, piloto e o tinteiro, ok? Então agora a gente vai criar uma nova tabela chamada caneta, ou seja, a gente já criou tonalidade, já criou cor, já criou paleta cores que relaciona a cor e a tonalidade. Fez também a tabela do tipo de caneta e agora a gente vai fazer uma tabela chamada de caneta, né? Então aqui nessa tabela a gente vai ter o ID da caneta, do tipo int, incrementável, né? Vamos ter o campo do tipo da caneta, underline ID, ou seja, isso aqui vai ser uma foreign key referenciando ao tipo de, referenciando a esse tipo de caneta da tabela tipo de caneta. Ele vai ser incrementável de 1 em 1, não pode ser nulo. E depois a gente vai ter o campo aqui de preço e o nome da caneta, ok? E aqui a gente vai criar a primary key. Lembra da primary key? Que eu falei para vocês que pode colocar em qualquer lugar, sendo que respeite a sintaxe, que é o quê? Você sempre falar onde é que, qual campo que ela está se referenciando, né? Então aqui, por exemplo, coloquei aqui o meu ID no final, e você viu que não deu erro nenhum, apenas aqui no Cascade, que você tem que colocar uma vírgula para separar os campos. Então aqui vai ser basicamente a mesma coisa, a gente vai ter uma foreign key, ela vai pegar esse objeto que a gente criou aqui do tipo inteiro, e vai se referenciar a tabela de tipo caneta, e ela vai fazer o quê? Ela vai deletar em cascata todos os registros que já tem relacionado a isso. E automaticamente ela vai dar um update, ou seja, vai atualizar. Da mesma forma eu fiz da paleta cores, referenciado a tabela do nome paleta cores, e o nome do campo que ele vai se referenciar é o ID cores. Vai fazer também a mesma coisa, vai deletar em cascata e vai fazer o update, ok? Então vamos criar aqui, selecionou tudo, vou limpar logo aqui esse campo, ok? Vou aumentar aqui um pouco, aqui selecionou, aqui vai ser o action, a ação que a gente vai fazer, e aí, tabela do nome caneta foi criada, ok? Se a gente vir aqui e dar um refresh, aqui ó, caneta já apareceu, ela tem o ID da caneta, o tipo, a paleta cores, o preço e o nome da caneta, ok? Então agora a gente vai fazer o quê? Se você quiser
apagar uma tabela, como você vai fazer para apagar uma tabela? É simples. Você vai usar o mesmo comando que a gente usou lá para excluir o banco de dados, a gente também pode usar aqui. Por exemplo, drop, ao invés de ser database, o nome da tabela, caneta. Se eu der um drop table e o nome da caneta, ele vai excluir a tabela, ok? E aqui embaixo já deu a mensagem e automaticamente aqui já atualizou. Mas como a gente vai precisar dessa tabela, então a gente vai criar tudo novamente. Aí você me pergunta, tudo bem, a gente sabe como criar, sabe como insertar, sabe como criar um banco de dados, fazer a seleção, como a gente faz para alterar uma tabela e como faz para a gente fazer uma nova alteração, colocar um novo campo. Beleza, vamos aqui no nosso PowerPoint, nossa apresentação. Como colocar uma foreign key em uma tabela? Bem, você vai usar, ao invés do drop table, você vai usar o alter table, ou seja, alterar a tabela. Você tem que colocar, por incrível que pareça, isso daqui não é apóstrofos, tá? Isso daqui é um símbolo de agudo. Você tem que clicar no botão Shift e clicar no símbolozinho de acento para ele colocar. Ele fica com essa cor aqui lá no banco de dados. Preste atenção, não é apóstrofe e não é um acento normal, é um agudo. Então você tem que colocar o Shift e o acento. Então o que a gente vai fazer? Ele vai alterar a tabela canetas, ela vai adicionar uma constraint, ou seja, vai adicionar uma limitação, o campo paleta underline FK, e essa paleta FK eu vou adicionar o quê? Uma foreign key de onde? Do ID paleta cores, referente à paleta cores, ou seja, a tabela paleta cores, onde tem o ID paleta cores. E vou deletar todos os registros que eu tenho anteriores em modo cascata desse número e vou dar um update cascade. Aqui é um exemplo, se você esqueceu de colocar ou quer colocar em outra tabela, você pode usar esse código aqui para você estar fazendo esse comando, para ela estar fazendo a inserção. Se eu tentar colocar lá, não vai dar certo porque já existe. E também temos como adicionar ou excluir uma coluna em uma tabela. Ou seja, eu posso alterar, não colocando apenas só uma foreign key, eu posso adicionar uma nova coluna. Mas como eu vou fazer isso, Carlos? Simples. Você vai usar o alter table, o nome da tabela, add, ou seja, adicionar, e você coloca o nome do campo e o tipo. Como se você estivesse criando um novo tipo. Que é exatamente isso que você está fazendo. Então, se você vier aqui no banco, no script, aliás, desculpa, você vem aqui no script e você colocar um alter table. Vamos fazer primeiro um select aqui da caneta, né? Ó, select, para mostrar para vocês. Aqui está os campos dela, certo? Quais são os campos que ela tem? Ela tem o ID da caneta, tem a FK do tipo de caneta e tem um FK da paleta cores. E aqui tem o campo preço e o nome, ok? Não tem ainda o campo data. Então aqui eu seleciono alter table, o nome, ou seja, essa tabela caneta. Eu vou dar vou adicionar um novo campo a ela, do tipo datetime, com o nome DataReg. Ok? Aqui, alter table caneta, add, ou seja, foi afetado com sucesso. Então aqui você vem select, select asterisco from, ou seja, tudo de caneta. E aqui ele já vai aparecer, ó. Qual é o próximo campo? Ele apareceu aqui, ó, DataReg, data de registro. Ou seja, ele alterou e ele já adicionou a tabela canetas, um novo campo chamado DataReg. Ok?